Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem participando aqui de mais uma live falando sobre impressão digital, estamparia, a sustentabilidade. Hoje nós teremos aqui a presença de pessoas muito renomadas aí no mercado, que irá nos compartilhar suas informações. Tá? Então, deixa eu ler aqui. Então, o tema nosso hoje é da impressão digital na estamparia, a busca de sustentabilidade nas confecções. Nesta live da Dupont, em parceria com a French e a BIV, será discutido os principais números do mercado de impressão digital, bem como as tendências de sustentabilidade presentes não só no dia a dia da estamparia, mas também da confecção e do consumidor final. Nesta oportunidade, a Associação Brasileira da Indústria do Vestuário, através da Olivia Choiquin, apresentará o projeto pioneiro do Bom Retiro Recicla, com as ações iniciais de sustentabilidade realizadas por um dos principais polos têxteis do Brasil, em São Paulo. Tá? Nós teremos agora a mediação dessa live do Henry Kenji, tá? Que é do Buscatexto, canal Buscatexto, o nosso grande parceiro, um canal de conteúdo aí para a indústria têxtil, e também a participação da Olivia, que é diretora criativa da French, sócia do grupo LF e conselheira da BIV, Associação Brasileira da Indústria do Vestuário. Também temos aqui a presença do Diego Genari, gerente de desenvolvimento para tintas Dupont para a América Latina, tá? Que irá abrilhantar nesta nossa live. Henry, a palavra está com você, muito obrigado e boa live a todos. Henry, então, sejam todos bem-vindos ao CIT, Seminário Internacional de Tecnologia Têxtil, esse evento maravilhoso realizado pela BTT, Associação Brasileira de Tecnologia Têxtil, Confecção e Moda, com o patrocínio da SPG Prints e da Dupont e com apoio de vários parceiros aí do setor têxtil e, é claro, do Busca Têxtil, o canal do mercado têxtil. Eu sou o Henrique Cândido, do canal Busca Têxtil, vou mediar esse super bate-papo sobre impressão digital, da estamparia à sustentabilidade, com a participação desses dois especialistas no assunto, que são Olivia Kim, como o Nelson falou, diretora criativa da French, e o Diego Genari, gerente de desenvolvimento de tintas da Dupont. Eu quero lembrar também que a participação de vocês é muito importante, então fiquem à vontade se quiserem mandar perguntas, comentários, o bate-papo é para vocês, então a gente quer muito a participação de vocês com a gente, tá bom? Primeira pergunta, agora sim, todos estão me ouvindo bem? Podemos continuar? Tudo ok? Perfeito, Henry. Pode continuar aí e abrilhantar aí os nossos trabalhos. Então, eu queria dar as boas-vindas, primeiramente, para a Olivia. Olivia, seja super bem-vinda para o nosso bate-papo de hoje. Obrigada, Henry. Obrigada, Diego, seu Nelson, pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco da parte da cadeia da moda que me cabe, que é a parte da confecção. A cadeia de moda é extensa, para quem não conhece, mas nós estamos numa ponta, o Diego, com toda a parte da tecnologia têxtil, está na outra parte da ponta da cadeia, mas eu estou muito feliz aqui dessa oportunidade de estar falando de sustentabilidade e do projeto que a gente tem traçado a partir desse ano e que tem muito futuro daqui para frente, e de estar compartilhando isso aqui com todos vocês. Muito obrigada. Legal, bem-vinda, Olivia, bem-vindo, Diego. Obrigado, Henry, obrigado, Nelson, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, fazendo essa live junto com a BTT. Agradeço o Henry por ter aceitado o convite de ser o mediador aqui com a gente, e principalmente a Olivia, né, para enriquecer a nossa discussão, porque a gente, né, acho que dentro da BTT, quando a gente faz as nossas lives, a gente sempre, como é técnica de tecnologia têxtil, a gente sempre está com o pessoal mais daqui do começo da cadeia, né, como a gente fornecedor, e trazer a Olivia é algo muito enriquecedor para essa discussão, é algo muito legal, não só por ela estar lá na ponta, né, como confecção e mais próximo ao consumidor, mas também pelo projeto que eles estão fazendo, que ela vai contar daqui a pouquinho. Então, boa tarde a todos e acho que vai ser muito interessante essa discussão aqui. Legal, Diego, bem-vindo. E vamos lá, começando a falar um pouco da sustentabilidade, gente. A sustentabilidade ela está cada dia mais presente nas empresas, nos processos de produção e na sociedade. Vale lembrar também que a gente não pode deixar de relacionar a sustentabilidade
somente com processos e tecnologias, mas também devemos lembrar da importância da conscientização e da atitude das pessoas no dia a dia, certo? Com a pandemia, alguns processos de mudanças nas empresas foram acelerados, como, por exemplo, o processo de digitalização. Muitas empresas passaram por esse desafio de readaptação com senso até de urgência, né? E aí eu pergunto, e a sustentabilidade? Na opinião de vocês, quais são os principais desafios da sustentabilidade hoje no Brasil? Eu posso começar a trazer a discussão, né? Originalmente eu venho da indústria gráfica, tá? Eu não sou da indústria têxtil desde sempre na minha carreira, mas na indústria gráfica a gente tem vários projetos aí ao redor do mundo que estão sendo feitos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um conceito de economia circular, né? Dentro da indústria gráfica e a embalagem final para reciclagem, né? Existem muitos projetos. E eu, pessoalmente, participei de um projeto pela Dupont aqui no Brasil para também tentar fazer essa ponte na cadeia de tentar trazer essa economia circular, né? E eu te falo que os desafios foram imensos, né? Tem muita gente bacana no mercado, muitas empresas buscando isso, né? Empresas sérias trabalhando com reciclagem. Só que quando você vai olhar o tamanho do nosso país e a nossa cadeia de suprimentos, né, o transporte, principalmente a parte de transporte, existem muitos entraves. Então, é bem difícil, é um processo complicado. Ele não é impossível, mas a gente precisa de muito mais infraestrutura para isso, né? E aí, né, para fazer um link disso, dessa minha experiência do mercado gráfico, mercado de embalagens com o mercado têxtil, né? Depois eu vou mostrar alguns números para vocês também, algumas informações de mercado, mas o link é o seguinte, o têxtil ele está nesse mesmo entremeio, né, que está a embalagem, ou seja, a gente pode e tem que começar iniciativas em relação a isso, e a Olivia, lá juntamente com o pessoal da BIB no Bom Retiro, está fazendo isso, está fazendo um projeto super bacana, mas também tem muitos entraves. Tem um entrave, como eu comentei, da parte de transporte, a nossa parte de infraestrutura, e tem um entrave também da parte de conscientização. As pessoas aqui no Brasil, infelizmente, ainda tem uma questão de comportamento que precisa ser melhorado. A pandemia, como você disse, trouxe bastante conscientização, né? Eu até brinco que quem tem filhos dentro de casa ajudou os pais, né, nós um pouquinho mais velhinhos, a se conscientizar, porque as crianças, elas cada vez mais estão aprendendo esse tipo de coisa nas escolas, e eles vão para os pais e falam, olha, o que você está fazendo está errado, entendeu? Você tem que mudar a sua cabeça, enquanto antigamente, como os pais não estavam em contato 100% com os filhos, acabava não tendo essa conversa diariamente, essa discussão, e agora sim, os filhos estão pegando no pé mesmo. Então, exatamente, tem essa mudança do consumidor, tem estudos da McKinsey aqui para o Brasil, em que, nesse momento de pandemia, das perguntas que fizeram, 83% dos respondentes disseram que sim, estão buscando mais produtos sustentáveis, né? E a digitalização, o e-commerce trouxe para a indústria, para todas, mas principalmente para o têxtil, né? No momento em que não tinha loja física para vender, uma readaptação. Então, muitos projetos que estavam começando bem incipientes e que estavam dentro das gavetas tiveram que sair. Em que há projetos que, às vezes, de um ano e meio, saíram em 2, 3 meses, né? O que, por um lado, foi bom, né? Porque as empresas se readaptaram, mas, por um lado, também as empresas fizeram na correria e nem tudo saiu do jeito que era esperado. Mas é bom, é uma mudança super interessante para o nosso país. Então, acho que a discussão vai nessa direção. Legal, Olivia. E você que é lojista também, né? Como é que você tem enfrentado tudo isso daí? O que você sentiu de mudanças? E então, quais, na sua opinião, quais os principais desafios da sustentabilidade? Então, Henry, falando na parte da confecção, na parte da moda, principalmente no Bom Retiro, no qual a gente trabalha com fast fashion, como todos conhecem, né? É um desafio muito grande, até pela educação cultural e educação ambiental das pessoas. Então,
eu como empresa, eu com os meus colaboradores, é uma educação necessária ambiental que eu preciso fazer com eles, eu com os meus clientes também, e a gente tem se deparado hoje com a realidade que nem todo consumidor final, as mulheres, no meu caso, que o meu caso é o segmento de roupa feminina, elas ainda não enxergam como prioridade a sustentabilidade na vestimenta. Então, ainda que a minha confecção, a gente tem trabalhado com 30% da nossa linha com tecidos que geram menos impacto ambiental. Foi uma escolha que eu, como diretora criativa, tive antes da pandemia. Viemos trabalhando isso desde o segundo semestre de 2019. E foi engraçado que a gente implantou essa linha, que tem até o meu nome, que é a linha Olivia, a partir de março, e veio a pandemia. E nesse tempo de ressignificação todo durante a pandemia, a gente falou, veio em boa hora, essa linha veio em boa hora, e a gente achou, exatamente como o Diego falou, que tudo foi intensificado, todas as empresas que já tinham um planejamento viraram a chave para acelerar esse processo da sustentabilidade como algo que se faz necessário nesse mundo pós-pandemia, né? Só que o entendimento da consumidora final não seguiu essa mesma aceleração. Então, é isso que eu sinto hoje como dificuldade no mercado de moda. Ainda há um preconceito em relação à roupa sustentável, em relação à matéria-prima sustentável, que se enxerga como menos valor, ainda não tem um valor agregado como deveria ter. A gente ainda se depara com alguns problemas em relação a custo, né, de produção desses artigos. E normalmente são mais caros, né, Olivia? Exato. E ele sendo mais caro, a gente entra numa discussão em relação ao produto importado, por exemplo, chinês, que hoje, a gente estava até falando isso com o Diego esses dias, a alta do dólar e a dificuldade da importação, ela acabou valorizando a produção nacional. E isso é um ponto muito positivo para que esse valor mais alto da roupa mais sustentável não impacte tanto quanto antes, quando a gente tinha uma grande entrada de volume de produtos mais baratos. Perfeito. E é esse desafio hoje que a gente se depara, mas eu acredito que tem muito futuro, porque com essas discussões como a nossa que a gente está tendo hoje, a gente vai fomentando isso no nosso mercado, né? E isso é bem bacana, porque a gente tem encontrado mais fornecedores, mais pessoas na cadeia que estejam na mesma energia, né? na nossa mesma vibração, de poder passar isso para frente. Perfeito, Olivia. E você está aí no Bom Retiro, né? Sim. E o Bom Retiro, aqui em São Paulo, ele gera toneladas de resíduos têxteis, né, diariamente. E aí você criou o projeto Bom Retiro Recicla. Eu queria que você contasse para a gente, um projeto recente, né? Como é que surgiu e o que faz o projeto? Ele surgiu de uma inconformidade minha quando eu me deparei com a minha confecção descartando cerca de 500 a 1 tonelada mês de resíduos têxteis, resíduos sólidos. E quando eu fui atrás da empresa coletora, ela tinha todos os certificados de coleta, transporte e destinação desses resíduos. Só que quando eu fui atrás da informação verdadeira para onde esses resíduos eram destinados, eram para os aterros sanitários. E isso me incomodou demais. Então, eu fui atrás de recicladoras, fui atrás da Abit, falei com o seu Silvio Napoli, que é o coordenador dos projetos ambientais na Abit, que me linkou com a Ana Lucato, que é a conselheira da Fiesp, e junto a gente fez um trabalho de entender a possibilidade de trabalhar com esses resíduos têxteis do Bom Retiro num projeto que pudesse levar esses resíduos para os locais corretos de destinação e rastreabilidade e tudo. E então, a gente inaugurou esse projeto pioneiro, que é o BR Recicla, recentemente. Hoje, a BIV conta com cerca de 500 associados, entre plenos e efetivos, que estão já cientes do nosso projeto, mas para engatar ainda o projeto, a gente está
a passos engatinhando ainda e começamos na prática, estamos na 5ª semana. Iniciamos com 5 empresas, inicialmente, descartando cerca de 500 quilos mês. Hoje, chegando na 5ª semana, eu já acho que é uma vitória, estamos com 23 associados, trabalhando cerca de 3 toneladas mês. Isso em questão de 2 meses, né? E a gente acredita nesse projeto que se chama Aterro Zero, no qual todo resíduo têxtil é levado para desfibradoras, para serem reciclados e a economia circular girar. Uhum. E é isso, Henry. Eu acho que é um projeto que parecia impossível antes para acontecer no Bom Retiro, mas conseguimos entrar. É um sonho meu, é um projeto assim ideal, assim, que eu acho que eu estou na moda. Ótimo. Com um propósito, né? E a gente tem muita perspectiva de crescimento aí em volumetria. Isso que eu te perguntar, se vocês pretendem um projeto como esse, ele precisa se estender para outras regiões, outros polos, né? Você já tem essas projeções, Olivia? A gente está trabalhando agora com os resíduos têxteis. A segunda parte do nosso projeto é também englobar canudos, papelões e plástico, que são matérias-primas assim, altamente utilizadas na nossa indústria. Então, a gente quer partir também para esse lado da reciclagem. E a nossa parceira, que é a Noniso Lucato, ela tem ainda também se adaptado em questão de transporte para atender todas as confecções do bairro, que são, se a gente falar em 400, 500 confecções, eles precisam de uma teia muito grande para atender, né? Essa logística toda. E a gente fala em outros polos têxteis, a gente servir de inspiração, né? Para outros polos têxteis no Brasil todo. E que esse projeto possa ainda gerar muita inspiração mesmo para outros polos confeccionistas. Não tenho dúvida. Maravilhoso. E me fala uma coisa, para quem quiser participar e contribuir com o projeto, como é que faz, Olivia? Hoje pode contactar a BIV mesmo, seja pelo WhatsApp, eu posso deixar os contatos, ou pelo Instagram. E legal. Nós fazemos o link com sendo associado ou não, também estamos atendendo os não associados, para que possa ser, essa teia possa crescer, né? Não precisa ser só associados da BIV. Tem uma pequena taxa para os não associados, mas a gente está trabalhando abertamente e quem quiser pode entrar em contato, que a gente procura poder atender a região também. Perfeito. E a gente vai deixar os links aqui na descrição do vídeo, que vai ficar salvo depois no YouTube. Tá bom, pessoal? Então, se vocês quiserem ver, é só ver no link aqui embaixo. Diego, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para você. As tintas pigmento da Dupont, elas são direcionadas à impressão DTG, que é aquela impressão direta no tecido, e aquela impressão rolo a rolo. Eu queria que você explicasse rapidamente para a gente a diferença, né? O que seria a impressão DTG e a rolo, como é que a impressão digital ela vem evoluindo no processo produtivo no Brasil e até no mundo, se você tiver algum dado nesse sentido. E aí, como é que você conheceu o projeto também da Olivia e de que forma a gente pode, a impressão digital pode contribuir para um processo mais sustentável? Vamos lá. Então, assim, as nossas tintas pigmento, elas servem tanto para, como você disse, para impressão rolo a rolo, quanto para DTG, né? As duas, na verdade, são impressão direta no tecido. A diferença é que uma tem escala mais industrial, né? Que eu imprimo rolos de tecido para depois enviar isso para uma confecção, seja home decor. E o interessante é que a tecnologia pigmento ela é bem versátil. Ela serve diversos segmentos de mercado, ela serve o fashion, ela serve home decor, ela serve a parte de comunicação visual, né? Muitos banners hoje já sendo feitos com impressão em tecido e não mais em lona, em PVC, até por essa questão da sustentabilidade também. E tem o DTG. O DTG ele é impressão direta também, mas ele é mais focado no mercado de camisetas, né? Então, são camisetas colocadas em pallets na máquina e a impressão, né? Já a camiseta pronta, sem nenhuma impressão, e você faz a impressão na camiseta, né? Então, são esses dois tipos de tecnologia que a gente tem divididos hoje
vamos dizer, dentro do que é pigmento aqui na DuPont, tá? Perfeito. E essa tinta ela pode ser aplicada em qualquer base de tecido ou tem alguma restrição? Como eu disse, a tecnologia pigmento ela tem uma versatilidade muito grande, né? Então, ela pode ser implementada tanto em algodão 100%, mesclas de algodão com poliéster, poliéster puro, mas vai depender muito da aplicação, né? Porque daí a gente depois tem que trabalhar alguns temas como a solidez, né? Se o intuito é você ter uma alta solidez em relação à luz UV ou então à lavagem, ou mesmo o toque, né? Essa é uma discussão também que eu e a Olivia a gente teve bastante em relação à impressão com pigmento e qual é o toque que fica na roupa, né? No segmento fashion. Então, mas ela, vamos dizer assim, tecnologia por tecnologia, hoje já praticamente se pode imprimir tudo com pigmento, vamos falar assim, tá? Perfeito. E para falar do mercado digital, né? E como esse mercado vem evoluindo, eu tenho algumas informações aqui em relação a... Isso aqui é mundo, tá? Eu acho que vocês conseguem ver minha tela, né? Já está compartilhado. Sim. Aí. Tá. Então, assim, nos últimos anos, né, se a gente pegar de 2013 a 2017, a gente vê que a tecnologia digital ela cresceu 2 dígitos e ela vem crescendo 2 dígitos, né? Agora, né, nesse mundo pandemia, ela não parou de crescer. Na verdade, ela teve até mais adoção por conta desses projetos que a gente vem falando, né? A digitalização, o e-commerce trouxe isso, né? E a Olivia, por exemplo, lá no Bom Retiro, ela trabalha com fast fashion. Não tem como você fazer fast fashion se você está trabalhando com impressão convencional no têxtil. Você precisa de uma máquina digital. Você precisa imprimir uma tiragem mais baixa para poder atender esse mercado com rapidez e com custo razoável, né? Não tem como você falar, não, minha tiragem é 500 metros, é 10 mil metros, sabe? Tem que ser algo, às vezes eu vou fazer algo de 100 metros, 150 metros. E pequenas tiragens. Exatamente, e para entregar rápido. O DTG também super versátil nisso. Então, é uma tecnologia que ao longo do tempo, ela veio crescendo 2 dígitos, e mesmo com a pandemia, ela teve um impacto, obviamente todo mundo teve impacto, mas ela teve um impacto menor, porque ela se adaptou também a essa nova realidade. Então, se a gente vê os números, né, a gente esperava fechar esse ano de 2020 com a tecnologia digital sendo mais de 6% de participação no mundo, tá? Hoje, esse dado aí é de 2019, é um dado de 5,5%, e se esperava que esse ano passasse de 6%. Ainda não tem os números, né? Precisa fechar o ano, mas eu imagino que passou dos 6%, tá? Até aqui no Brasil a gente teve empresas que investiram em máquinas digitais esse ano, compraram máquinas, sim, né? E então está crescendo. E ela vem como uma alternativa para essas tiragens menores, para essa nova mudança do mercado, mas também vem para suprir capacidade que já está no limite, né? Então, muitas empresas que hoje já chegaram no limite da sua capacidade, precisam aumentar a capacidade, dificilmente, né, elas vão partir para a impressão convencional, elas já vão para a impressão digital, e em muitos casos, né, quem estava pensando, por exemplo, eu vou investir mais uma máquina para impressão digital com tinta reativa, com tinta ácida, já está pensando, olha, eu talvez já vou direto para o pigmento, né, porque o pigmento tem uma facilidade de investimento, né, não preciso investir em vaporizador, em lavador, em secador, eu vou investir na máquina, né? Eu faço pré-tratamento, pós-tratamento, a gente já tem tinta sendo lançada agora para não precisar de pós-tratamento, a tecnologia já vem na própria tinta, né? Então, isso vem crescendo e vai crescer cada vez mais, tá? Então, esses são alguns números. Se a gente olhar o mercado do Brasil hoje, a fonte é da WTI, tá? A gente vê que a tecnologia pigmento hoje ela é pequena, bem pequena no Brasil. Ela tem no máximo 2%, e esses 2% a gente vai dividir entre rolo a rolo e DTG, tá? Ela não está só no segmento. Então, assim, o que a gente está promovendo de discussão, o que a gente está melhorando de tecnologia na impressão, né, na formulação das tintas, para que a tinta pigmento, seja para rolo a rolo, para substituir uma impressão no reativo, no ácido, por exemplo,
ela tenha uma qualidade alta, e a gente está chegando em qualidades muito, muito interessantes para segmentos como fashion, por exemplo, até para a parte de home decor também, tem muito, e comunicação visual, como eu disse, tá? Então, aqui a gente ainda tem uma porção do mercado dentro do digital que ainda está muito no reativo, por milhares de razões, né? Uma delas é porque já tem um parque industrial construído, né? Que não dá simplesmente para você jogar fora e falar agora eu vou investir numa tecnologia pigmento de uma vez, né? Então, isso vai gradual, mas é algo que já está começando a cada vez mais a ter representatividade aqui no Brasil, no mundo, obviamente, isso já está ainda mais forte, tá? Perfeito. E aqui, quando a gente vai, né, falando de tecnologia digital e tudo mais, a gente vê algumas notícias aqui. Eu gosto muito gosto, na verdade, para dar o exemplo, né, porque ela não é uma boa notícia, né? Se a gente for ver essa segunda notícia aqui, que fala que a indústria fashion, né, ela emite gás carbônico na atmosfera, o que representa tudo que é feito de voos e a parte marítima combinada no mundo, né? Então, você imagina tudo sendo transportado marítimo e transportado via aérea, o quanto não é de gás carbônico colocado na atmosfera. Isso representa o que a indústria têxtil causa de emissão de gás carbônico no mundo, tá? Então, isso é um alerta, né? É um alerta para todo mundo. E a gente tem números de estudos que mostram que não falta muito tempo para a indústria têxtil ser o novo vilão do mundo, né? A gente, como eu disse, eu sou originalmente da indústria gráfica, da indústria de embalagens, e a embalagem é um vilão, né? Ela já é considerada um vilão, o plástico é um vilão. E se a gente não fizer nada a partir desse momento, a indústria têxtil vai ser esse próximo vilão em questão de mais uns 20 anos, tá? Hoje, a indústria têxtil representa 2% de tudo que é emitido de gás carbônico no mundo. Se a gente não fizer nada, vai ser entre 23% e 25% daqui a uns 20 anos. Então, é algo muito assim que a gente precisa falar. Por isso que eu me interessei muito por esse projeto da Olivia, né? Porque é algo que tem que ser feito, é algo que precisa ser feito hoje já, né? Porque senão a indústria têxtil, nós vamos ser os próximos vilões do meio ambiente, tá? Então, é só para dar um exemplo. E dentre as tecnologias que a gente tem de impressão, né, as convencionais que estão em cima, que é a impressão, né, rotativa, tem a plana também, tem algumas máquinas de serigrafia misturadas com algumas estações digitais, e a comparação com o que está abaixo, que é a impressão digital, a gente tem uma comparação do que é o processo, né? Além de o processo digital ele ser mais simples, ele também gasta 10 vezes menos água do que gasta o processo convencional. Então, isso para o meio ambiente, obviamente, é excelente, mas também tem uma questão de economia de dinheiro, né, no dia a dia. Se você gasta menos água, você está economizando, né, na sua DRE lá, né? Você vai estar economizando no seu lucro final. E então tem muita discussão, a tinta é mais cara, sim, mas o processo é mais simples, né? A conta tem que ter tudo, né? Quantas etapas, qual que é a facilidade de você imprimir, né? E não só falar do custo da tinta, tem uma questão de fatores assim muito grandes que acabam influenciando aqui, tá? E aqui são alguns números do que é a impressão tradicional, né, versus o digital em relação ao consumo de água, pela metade você diminui, você praticamente, né, praticamente 100% de economia de emissão de CO2, consumo de energia também cai aí por 50%, e de alguns resíduos materiais também, que a impressão convencional, você tem que ter a tela, né, seja no rotativo, no plano, para gravado, que você vai ter que descartar isso depois, né? Enquanto no digital é praticamente a tinta que está indo para o tecido sem nenhum outro resíduo de matriz de impressão, né? Então, tem toda essa vantagem. E por último, né, porque todo mundo sempre fala, mas você está comparando o tradicional com o digital porque você quer vender tinta para impressão digital, mas a gente compara também dentro do digital. Dentro do digital você tem uma diferença também de consumo de energia, consumo de água. Se a gente comparar o reativo e o ácido com sublimação, pigmento, a gente vai ver
que a gente elimina essa parte de fixação por vaporização, a gente elimina a lavagem praticamente, né? Porque a vaporização exige uma quantidade de químicos ali empregado para fazer fixação, que você precisa lavar isso tudo depois com uma carga de água muito forte. E se você lava muito, você tem que secar muito, né? Então, se você tem que secar muito, você vai gastar muita energia para isso. Então, a gente também faz essa comparação dentro do digital. A gente tem todas as tecnologias, mas o que a gente está promovendo mais é o pigmento para essa questão da sustentabilidade, tá? Então, é só para dar um panorama geral aqui para vocês. E a pergunta, acho que a última que você fez é como eu conheci o projeto da Olivia, né? Exatamente, A gente vem no mercado buscando gente que está trabalhando nesse sentido da sustentabilidade, né? Para promover isso. E aí, quando eu conheci a Olivia, ela me comentou sobre esse projeto do Bom Retiro Recicla. Eu falei, nossa, isso está totalmente alinhado com o que a gente quer promover, né? Que a gente quer promover uma tecnologia mais sustentável, como que a impressão digital pode ajudar com isso, né? Ela que está na ponta, para ela ter também, vamos dizer assim, uma rastreabilidade do que ela está comprando, ela está comprando já, se ela compra, por exemplo, com impressão digital, impressão pigmento, ela já está comprando um tecido impresso que tem na sua raiz uma utilização menor de água, uma utilização menor de recursos naturais. Então, isso já vem dentro do tipo de impressão, tá? Então, aí eu me interessei muito, e só o projeto em si, sem falar de promoção de nenhum produto, eu acho que já é fantástico, e é legal ver que isso é um objetivo da Olivia, que ela se inspira nisso, e eu gostaria que outras pessoas, tomara que todo mundo que esteja assistindo essa live se inspire também, possa contribuir, possa criar essa mobilização em outros polos, que não somente no Bom Retiro, né? Então, eu acho que seria isso. Não, perfeito. Agora, inclusive, você falou da Olivia, a Olivia como confeccionista, né, dona da sua própria marca. Você falou em termos de qualidade, de toque, né, de fidelidade de cores. Eu queria saber da Olivia. Olivia, você que já tem materiais impressos com essa tecnologia, certo? Hoje, Henry, a gente trabalha, acho que 90% das confecções, se não no Bom Retiro no Brasil todo, trabalha com a estamparia digital reativa, pelo toque, pela rapidez e pela coloração, enfim, pela qualidade. E eu, sendo sincera, eu não conhecia eu conheci a estamparia digital de pigmento através do Diego. Eu fiquei muito interessada e eu fui atrás dos meus fornecedores têxteis que estampam para mim. Hoje a French é bem conhecida pelas estampas, que a gente cria histórias através das estampas e é um dos carros-chefes da minha marca. E em fevereiro eu estive em Americana, visitando fornecedores que fazem a estamparia, e eu me deparei exatamente com esse outro incômodo. Antes tinha sido dos resíduos têxteis, e em fevereiro eu me deparei com o incômodo da estamparia digital reativa. Quando eu participei, eu visitei a fábrica inteira e eu vi todos os processos de vaporização, de lavagem, o quanto de água e de eletricidade que se consome, ainda que essa empresa tinha todo um selo de certificação de reuso de água e tudo mais. Porém, eu percebi que a estamparia reativa, digital reativa, ela realmente exige demais em todos os tipos de processos, né, dentro da estamparia. E quando o Diego me falou sobre o pigmento, eu fiquei bastante interessada e a gente até teve muitas conversas em relação a custo, em relação à implantação disso nas fábricas, né? E é uma conversa que eu também tenho levado para a parte de técnica têxtil dentro da tecelagem. Eu tenho conversado hoje com técnicos têxteis, assim, para poder entender a viabilidade de investimento em maquinários para o digital pigmento, né? E quem sabe, né? Eu acho que 90% hoje das confecções trabalham no reativo,
que é extremamente agressivo ao meio ambiente, né? Se a gente for pensar em tudo que o Diego falou, hoje os comparativos das tabelas, né? E se o pigmento for uma das soluções, a gente também costumava estampar em cilindro, que seria outro tipo de pigmento, só que devido ao toque, que ele fica um toque mais espesso, sem caimento, o tecido perde caimento, muitas empresas já não utilizam mais esse tipo de estamparia. Então, eu acredito que o pigmento no digital seria uma das soluções. Perfeito. Um dos benefícios também da impressão digital no DTG, além de você produzir sob demanda, né, que reduz seu estoque, agilidade na produção, isso é muito bom para você, lojista, por exemplo, às vezes reposição de peças, né, atender pequenas demandas, então isso também é muito bom em relação à impressão digital. Agora, em termos de custo, você estava falando de custo, você já fez esse cálculo, a diferença é muito grande, vale a pena, Olivia? A gente ainda não conseguiu sentar e abrir custos da tecelagem, assim, eu sou cliente da tecelagem, né? Ainda não conseguimos abrir esses custos, mas é uma discussão que foi colocada. E a gente tem conversado sobre isso, mas eu acredito que hoje, em relação à digital reativa, talvez uma compense a outra, no custo, que nem o Diego falou, né, da vaporização, que não vai, pré-tratamento de tecido, enfim, tira-se custo de um lugar e se coloca em outro, né? Então, talvez o balanço aí seja viável para essa demanda. Perfeito. É uma discussão bem longa, viu, Henry? Essa questão do custo, porque as tintas, sim, elas são mais caras, tá? Elas são mais caras, e ninguém aqui está falando, não, vai lá e investe que você vai gastar menos. Não é assim, né? Você tem que calcular, isso tem que ser algo feito com cuidado, porque você tem, como a Olivia comentou, outros custos que estão envolvidos no processo que você não vai ter. Pensar só na tinta já é uma barreira. Se você falar assim, eu vou mudar do reativo para o ácido, você vai, não vou porque é mais caro. Mas tem que ser calculado. Então, em relação ao investimento inicial, para quem vai investir numa máquina nova, para quem vai começar hoje, vale muito mais a pena imprensar no pigmento, porque é basicamente pré-tratamento, impressão e saída, né? Você não tem que vaporizar, lavar, secar. Então, o seu investimento em capital, realmente, capital pesado em máquina é bem menor, mas tem sempre uma discussão e é isso que a gente está conversando com a Olivia e ela com os fornecedores. Essa faz parte da indústria, acho que é interessante, é saudável, né? Ninguém está querendo empurrar nada, a gente está tendo uma discussão saudável de como melhorar a nossa indústria, né? Eu acho que é esse o caminho. Perfeito. E por falar em indústria, em cadeia produtiva nacional, no início da pandemia surgiram vários movimentos em prol da cadeia produtiva nacional, vários discursos de mais sustentabilidade, enfim. Agora, eu acho que o grande protagonista dessas mudanças, sem dúvida nenhuma, é o consumidor, né? E como a gente falou lá atrás, os produtos sustentáveis, eles são mais caros, eles acabam sendo um pouco mais caros, né? Vocês acham que pós-pandemia o consumidor ele vai estar mais atento a consumir produtos com procedência mais sustentável ou a gente vai seguir da mesma forma que sempre seguimos? A Olivia até já falou um pouco sobre isso, né? Em relação às suas clientes, né? Mas o que vocês veem? Você acha que isso pode mudar com tudo isso que está acontecendo? Existe uma preocupação maior em relação à sustentabilidade hoje em dia? Ou é só mais um discurso passageiro e volta tudo ao normal? Do meu ponto de vista, eu acho que é uma discussão que já vem há muito tempo, né? E só vem crescendo, né? Então, assim, independente da pandemia, pode ser que a pandemia ela venha acelerar um pouco isso, né? Que talvez vinha numa morosidade aí, e agora vem trazer esse tipo de conscientização maior, né? Mas a gente aqui no Brasil, assim como a Olivia comentou das clientes dela, né? Ainda tem uma barreira muito grande, acho que de educação, na verdade. Eu acho que é mais educação do que em relação ao comportamento, mais do que a existência dos produtos. Eu acho que os produtos em si, eles têm como chegar num valor próximo. Também tem a questão das importações, né?
que a Olivia comentou no começo da live, ela falou do dólar mais alto, que agora tem uma barreira de importação em relação aos produtos chineses, asiáticos em geral, que valorizou a produção nacional e que fez com que os produtos sustentáveis chegassem ao mesmo valor do produto que estava sendo importado chinês não sustentável, né? Então, assim, eu acho que em termos de custos é um momento em que se igualou. Então, agora quem tem que puxar é o próprio consumidor, né? Então, se eu vejo uma roupa sustentável versus uma roupa que não é sustentável, é uma decisão minha, né? Quando envolve custo, aí, obviamente, eu vou olhar para o bolso, né? O consumidor tende a olhar primeiro para o bolso, para depois para o que ele realmente quer, para o que ele realmente acredita, né? E acho que tem muito também da própria indústria em si, porque, historicamente, se você for comparar, por exemplo, no supermercado, você vai comprar qualquer produto no supermercado. Eu, pelo menos, sempre vejo o produto no supermercado que fala que é sustentável, ele é mais caro. Então, acho que também do consumidor criou-se um estigma de que se eu vou comprar algo sustentável, ele sempre vai ser mais caro. Então, eu já nem olho, sabe? Porque eu até gostaria, mas eu nem olho, porque se eu for olhar, eu sei que é mais caro. Então, acho que também tem a parte do consumidor como comportamento, educação, tem uma parte de igualar custo e igualar preço final, e também acho que tem uma parte de comportamento da própria indústria, ou seja, se eu tenho um produto sustentável e eu tenho um produto com custo igual, por que não vender igual? Porque sempre tem um markup porque é sustentável, assim, entendeu? Eu acho que são várias vertentes, é um assunto, ele não é simples assim, né? Não, com certeza. Se sustentabilidade, eu vou lá e compro, né? Tem todo uma questão... O trabalho é uma educação a ser feita. Exatamente. A comunicação é muito importante, né? Isso. Então... E agora eu queria pedir mais uma vez para vocês que estão aí com a gente, pode fazer suas perguntas. Já tem algumas perguntas aqui que eu quero fazer para vocês, tá? Inclusive relacionado ao perfil desse consumidor que a gente está falando. Então tem uma pergunta aqui, não tem o nome da pessoa, mas vamos lá. Como é o novo perfil desse consumidor que está se desenhando, mais engajado e com acesso à informação? A gente vê cada vez mais, né, um consumidor mais informado, um consumidor que pesquisa muito antes de comprar, que já vem com as informações, né? Ele já vem mais decidido no processo de compra. Então, como é que vocês veem esse novo perfil de consumidor? Eu acho que até a Olivia pode falar, ela que é lojista também, ela lida diretamente, né, com esse novo consumidor. Quais foram as principais mudanças, Olivia, que você percebe? Eu estava numa palestra hoje e eu ouvi uma frase que me fez pensar bastante, que a ONU colocou que o impacto Covid ele será maior que os impactos gerados da Segunda Guerra Mundial. E para mim isso com certeza inclui a sustentabilidade, que é uma transformação global que a gente está passando que não tem mais volta. Os recursos já foram consumidos, a pandemia provou isso. Hoje a gente tem falta de matéria-prima em tudo, praticamente em todos os setores da indústria, né? Algo que todos estamos passando. E todo esse impacto, tudo isso que está gerando, ele vai criar movimentos sociais e reivindicações. Ainda mais nessa era que a gente vive da mídia digital, onde a informação é muito rápida e instantânea, daqui para o mundo todo, para o outro lado do mundo, não tem como não ter, né, esses movimentos sociais que vão pautar esse novo consumidor. Eles vão falar quem são esse novo consumidor que está mais consciente. Não tem como não estar mais consciente, porque ele abriu um Instagram, um Facebook, uma revista, ele está ouvindo falar sobre sustentabilidade em qualquer setor, né? Então, em um momento ou outro, eu acredito que esse despertar, ele é uma transformação. Então, ele vai acontecer e vai ser acelerado de acordo com as necessidades de cada setor, né? Hoje, na moda, que nem você me perguntou com a minha cliente final, eu vejo que ainda é lento, mas eu acredito que vai ser acelerado todo esse processo. Principalmente quando a gente começar a colocar nas prateleiras produtos sustentáveis que tenham valor agregado, que sejam bem comunicados, que tenham design e que tenham valor. Aí sim, quando cria esse desejo
na nossa cliente, ela vai entender que eu posso consumir moda, mas eu posso consumi-la melhor. Eu posso consumi-la sem devastar tanto o ambiente. Eu posso ter escolhas, porque as minhas escolhas influenciam o mundo onde eu vivo, né? E é isso que a gente prega muito na frente. E eu acredito que em todos os setores, no setor alimentício, no setor têxtil, em todos, quando a gente consegue comunicar isso dessa forma, se torna muito mais atrativo para esse consumidor final. Perfeito, mas é um trabalho que ainda precisa ser feito, né, Olivia? Se a gente for falar assim no consumidor hoje, o consumidor está mais consciente, eu acho que a etiqueta, como o Diego falou, a etiqueta sustentável, ela assusta ainda um pouco por conta de que é um produto mais caro, né? E o consumidor hoje falando da realidade, a gente está falando do que a gente espera, né? Do que a gente deseja, mas na realidade de hoje, o consumidor ele ainda não está tão atento para esse tipo de produto, certo? Certo. Sabe o que eu acho, Henry? Hoje a gente fala na moda em zonas diferentes de públicos, né? Então, a tendência ela começa num público muito pequeno, 1% da população, que enxerga aquela tendência e ela usa essa tendência de uma forma que ninguém entende no início e causa um estranhamento. Depois disso, vai para a zona B, que cerca de 10 a 15% da população, que vê aqueles influenciadores esquisitos e ela transforma de uma outra forma aquele uso, que começa a se tornar um pouco mais atrativo, porque ela usa no seu dia a dia de uma forma como uma pessoa normal. E aí a massa da população, quando vê esses influenciadores usando e falando que aquilo é legal, que aquilo faz sentido, começa a se massificar. Então, eu acredito que a gente vai passar por esse processo todo, né? Onde pequenos influenciadores para médios e aí para a massa da população. Então, eu vejo dessa forma, que a sustentabilidade também vai ser propagada pode ser propagada dessa forma. Perfeito, comunicação. Mais uma pergunta aqui agora do chat, do Reinaldo. Um abraço, Reinaldo. Vamos lá, o Reinaldo está perguntando o seguinte: as tintas utilizadas na estamparia digital são recicláveis? O descarte das tintas utilizadas na estamparia digital tem descarte sustentável? Obrigado pela sua pergunta, Reinaldo. As tintas em si, elas são base água, né? Então, comparadas a outras tintas que existem no mercado, elas são mais sustentáveis. Basicamente, a tinta ela é mais de 90% água, tá? Então, ela em si já traz uma característica mais sustentável nela, tá? O restante dos 10% são praticamente os corantes ou os pigmentos que estão ali envolvidos na produção. Agora, questão de descarte, a questão de como isso vai ser retornar, assim, hoje a gente não tem, tá? No Brasil, como eu comentei no começo, né? Os projetos aqui para voltar para a cadeia é bem difícil. Primeiro porque na indústria têxtil, se você imprimiu, você colocou aquilo no tecido. Então, você vai precisar depois de um destino correto desse tecido, que é o que a Olivia tá fazendo com esse projeto lá no final, né, no Bom Retiro, como reciclar ou como realmente dar uma tratativa correta para esse tecido. Agora, se tem algum desperdício na produção, hoje sim tem empresas, tem cooperativas que fazem esse tipo de destino correto, tá, para as tintas. Isso existe. E é só procurar, a gente pode trabalhar com isso também. Perfeito, Diego. Uma pergunta que talvez a Olivia possa responder. Como é que o têxtil hoje ele tem se preparado para mostrar não só de onde o produto veio, mas para onde ele vai após o consumo? Bom, essa seria a economia circular, né? Que a gente, na realidade, não tem nenhum rastreamento disso. E não tem estudo consistente para falar sobre isso, né? De onde que o produto... Mas o que a gente tem percebido? Que o nosso consumidor tem se interessado cada vez mais pelos processos produtivos. O que cada marca tem apresentado como processo produtivo, desde a aquisição do tecido até a forma como ele é modelado, feito, a parte do corte, a parte interna, né? É sempre
aquela vontade de entender como que a roupa chegou nesse estado. Então, a gente tem preparado esse tipo de material nas nossas mídias, e quando a gente posta, ele tem bastante resultado, interação, porque as pessoas realmente querem ver como o processo é feito. E eu acho que isso já é um ponto muito positivo, porque as pessoas estão se conscientizando e sabendo como que o produto é feito, né? E para onde que vai após o consumo, isso também tem se discutido. Eu tenho comprado livros, revistas que têm falado dessa economia circular, tanto que hoje brechós estão crescendo, brechós online estão crescendo, porque as pessoas estão tomando consciência que não dá para pegar uma roupa, não usar mais e jogar no lixo. Sim. Ou doar. É simplesmente, a gente tem que repensar, né? Onde que a gente está colocando tudo aquilo que a gente tem no armário e fazendo de uma forma mais inteligente, né? Então, os brechós acho que foram uma grande sacada, e a gente tem visto pela WGSN, que são ferramentas que a gente estuda a tendência, que esse tipo de mercado tem crescido e de uma forma muito, muito rápida. Então, eu acredito que aí que está para onde que vai a nossa roupa, né? Eu acho que uma das formas de ser um final feliz, para que não caia em aterro sanitário, é exatamente procurar caminhos assim. Perfeito. E o José Roberto está aqui com a gente no chat também. Diego, boa tarde. Sempre é bom aprender com vocês, especialistas. Em matéria... Bom, ele já fez uma pergunta que você já falou, a diferença entre a estamparia digital com a de corantes, né, a pigmento com corantes. Olá, Olívia, boa tarde. A estamparia digital oferece a vantagem de produtos exclusivos em metragem muito limitadas, aquilo que a gente falou, né? Tiragens menores, produtos exclusivos. Isso é um diferencial para o consumidor? Hoje o consumidor já enxerga esse diferencial e ele paga por isso? Eu trabalho com um volume assim, significativo em estamparia. Assim, eu gero quase 4 a 5 mil metros mês de estamparia, mas eu acredito, vendo assim, confecções menores que podem trabalhar um desenho de uma forma... num volume menor e mais limitado, com certeza é um diferencial, porque aí eu posso fazer desenhos mais exclusivos e mais caracterizado para aquele tipo de cliente e não me comprometer com o mínimo de volume que muitas estamparias, pelo valor do metro, nos cobram, assim, que eu tenho um mínimo de volume mensal, né? Então, poder estampar com quantidades livres, que sejam menores, com certeza é um diferencial que ajuda tanto no valor como no diferencial, né, para esse cliente. Perfeito. Diego, agora falando em possibilidades de negócios com a impressão digital. Hoje no Brasil, quais são as possibilidades de negócios? Eu queria que você falasse para a gente. E se você vê algumas oportunidades futuras aí, ó, vem aí alguma novidade em relação à estamparia digital? Sim, bom, aqui no Brasil as oportunidades são imensas, né? É um mercado extremamente grande, um mercado consumidor grande, ávido por mudança, ávido por novidades, né? E o digital, como a gente veio falando desde o começo, é uma tecnologia bem versátil, flexível, ela é customizada, você pode fazer praticamente o que der na sua cabeça, né? Em relação a design, em relação a cores, tudo muito rápido, tudo muito mais simples, né? Então, possibilidade de negócio é fantástico. O Brasil é um país possível para negócio, eu acho que para qualquer coisa. E eu acho que o fashion, eu acho que a parte digital aqui o têxtil tem muito espaço para crescer. E, como eu comentei, investimento em tecnologia digital, não tirando o reativo e o ácido, né, que são corantes, mas quando a gente vai falar de sublimação, de pigmento, seja rolo a rolo ou DTG, a gente tem um investimento inicial muito menor do que a gente falar de reativo e ácido, por exemplo, né? Isso já foi comentado. Então, assim, abre portas, abre realmente uma porta grande para quem quer customizar, para quem quer ser just in time, para quem quer estar forte no e-commerce, com esse novo consumidor aí que está aparecendo pós-pandemia, tá? E para o futuro,
eu acho que o futuro, né, quando a gente fala de futuro para a tecnologia digital, é só crescer. Eu acho que a tecnologia digital ela só vai crescer para o futuro. Eu acho que nenhuma tecnologia substitui outra, tá? Então, quando a gente fala, mas tem muito rotativo, ainda tem impressão convencional, dificilmente a gente sai uma tecnologia que completamente substitui uma outra, né? Quando a gente fala de indústria, né? Mas vai crescer muito, vai roubar muito espaço do que é o convencional hoje vai ser um desafio bem, bem bonito para quem estiver no mercado, para quem conseguir fazer essas mudanças, tá? Muitas pessoas perguntam, né, se a estamparia digital vem para substituir a tradicional. Eu acho que ela vem para somar, né, Diego? Exatamente. A estamparia tradicional, a convencional, ela tem algumas técnicas diferenciadas que hoje ainda a impressão digital não consegue, né, produzir. Enfim, eu acho que uma complementa a outra, né? Exatamente, são tecnologias complementares. Você saber usar a impressão digital como uma soma para reforçar o seu negócio, eu acho que essa que é a grande diferença. Exatamente, eu creio muito nisso, são complementares, elas não são substitutivas, o digital não vem para substituir, pode ser que lá no futuro, mas a gente está falando de coisa de 20, 30, 40 anos, né? Mas sim. Até lá nem sei se a gente vai estar usando roupa como é hoje, né? Sei lá, o mundo vai... Eu ouvi dizer, outro dia eu fui numa palestra que a gente vai ter uma impressora que imprime a sua roupa, que depois que você usa, você descarta, ela tritura e parte para a próxima. Você imagina? Exato. Estamos falando aí de uns 10 anos, pela projeção de uns 10 anos. Né? Então, sim, muita coisa vai mudar, a gente não sabe ainda exatamente o que é. Mas me fala uma coisa, esse tipo de tecnologia da impressão digital, ela é acessível para quem está começando a sua marca, está começando a confeccionar? A gente fala muito de marcas de camisetas, principalmente, quando a gente fala de DTG, né? Muitas pessoas... Eu já gravei muitas matérias falando sobre impressão DTG, né? E de pessoas que querem realmente, que estão começando suas marcas e veem na impressão digital uma possibilidade de produzir sob demanda, ter estoques reduzidos, né? Ou ter estoques de camisetas fechadas e aí vai imprimindo conforme realmente os pedidos, trabalhar com designers e criar algumas estampas antes de produzir. As pessoas validam isso através de redes sociais, Instagram, e aí elas só produzem realmente o que está sendo bem aceito, né? Mas é uma tecnologia que, de repente, um investimento inicial numa máquina dessa é viável para um pequeno, para um empreendedor que está começando seu negócio de camisetas, por exemplo? Sim, eu não cabe nos meus dedos o número de clientes que a gente tem que começaram assim, com um investimento super baixo, sobretudo no DTG, porque o DTG a gente está falando de máquinas pequenas, né? Que tem, às vezes, o tamanho um pouquinho maior do que uma impressora de casa, assim, sabe? Ou de escritório. Então, são máquinas que você encontra, sei lá, desde de valor de 5, 10 mil dólares até 300 mil dólares, entendeu? Então, você tem empresas mundiais fazendo, você tem empresas locais fazendo. Eu tenho clientes na Argentina e na Colômbia que começaram super pequenininhos, assim, comprando 2 litros de tinta por mês e que foram comprando e desenvolvendo até tecnologias próprias de máquina, e hoje eles vendem máquinas para quem está começando. Então, você tem essa crescente de gente que faz a sua própria tecnologia, que vende para quem está começando, e você tem os grandes de mercado, né? Com grandes marcas como o Epson, como a Durst, que tem máquinas com valor super alto, mais para indústrias, para gente grande mesmo, né? Como tecnologia complementar ao que eles já têm. Mas sim, tem muito espaço. E hoje, assim, se você tem muitas marcas super interessantes, quem hoje não consegue, por exemplo, com uma pesquisa básica do Google, encontrar alguém que faça uma impressão de uma camiseta, por exemplo, você quer dar um presente para sua esposa, ou você quer dar um presente para o teu filho, né, no aniversário, em uma ocasião especial, que não vai imprimir exatamente o que você quer numa camiseta, né? Então, hoje, eu acho que, assim, questão de investimento não é mais uma barreira. O que hoje é não uma barreira, mas o que é mais difícil hoje é você encontrar
um espacinho ali, e o caminho são as redes sociais. Muita gente crescendo absurdamente, assim, a passos largos, com boa promoção, com boa comunicação em redes sociais. Acho que a Olivia também, eu vi que a marca dela também tem muita força aí nas redes sociais, e ela, eu tenho certeza que é um testemunho de que as marcas hoje crescem muito com esses canais, e está aberto, o mercado está aí para todo mundo. A gente tem mais de 200 milhões de pessoas nesse país para consumir, então é muito grande, não falta oportunidade. Eu tenho assistido muitas lives recentemente de marcas, né, de lojas, mostrando seus produtos, vendendo através das lives do Instagram, né, das redes sociais. Você já teve essa experiência, Olivia? Se teve, como é que foi? O meu público, ele ainda são os lojistas, né? Eu não atendo o consumidor final. Mas hoje, o que a gente implantou nesse mundo de pandemia foram convenções ao vivo online. E essas convenções online, através das nossas mídias, têm feito os nossos clientes entrarem, assistirem. É uma palestra, praticamente, de vendas, no qual a gente explica todo o processo de produção daquela coleção, daquele mês. E isso, assim, eu acho maravilhoso, porque a gente começa a conscientizar e contar histórias, né, através da moda. Não é apenas aquele consumo selvagem de produto, de commodity, né? Ele passa a ter um significado. Então, eu acho que as redes sociais, a mídia, a tecnologia, tudo isso a pandemia trouxe, acelerou e colocou a gente para poder participar de um novo mundo, sabe? Eu acho isso foi realmente muito incrível e positivo. Perfeito. Tem mais algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Pergunta para a Olivia. Qual o índice de reaproveitamento na reciclagem e qual o destino? Em relação aos resíduos têxteis? Sim, né? Hoje todo o resíduo têxtil, ele é coletado, ele vai para a desfibradora, e a Nunes Lucato, que é a empresa consultora, ela leva isso para a Suzano, que são onde estão as desfibradoras, e lá eles fazem um trabalho de reutilizar 100% das fibras, ou para decks, ou para estofamento de carro. E eles estão com um projeto bem incrível, que é usar esses resíduos para forro de gesso. É um novo projeto que eles estão começando a ver qual tipo de fibra que serve para fazer esse forro de gesso. E a gente está para fazer uma visita nessas desfibradoras de Suzano logo mais, no início do ano. Devido à pandemia, a gente acabou atrasando, mas, assim, todo o resíduo ele é utilizado. E essa reciclagem do resíduo, ela é feita mecânica ou química? Qual a tecnologia usada? O desfibrar é manual. Não, eles separam todos os resíduos manualmente. São várias pessoas enfileiradas separando por cor e por fibra, seja algodão, poliéster, a viscose, né, o tipo de fibra. E depois isso entra no maquinário que faz tipo um filamento. E de lá eles partem para o estofamento, o deck. É um processo, assim, a gente recebeu ele em vídeo, é um processo muito bonito, né? Porque como eles separam por cores, conseguem até reciclar em fios reutilizáveis até para o têxtil, mas que sai naquela coloração, sem um retingimento, né? Perfeito. Bom, a gente está quase chegando nos minutos finais já, a gente passa super rápido, né? O papo bom. Então, eu queria... Agora que a gente está próximo do final de ano, eu queria que vocês dissessem aí qual que seria o grande desafio para 2021. A vacina. Pode falar, Olivia, manda. Enfim, não, brincadeiras à parte, não, mas a vacina é um grande desafio, né? Mas eu acho que é a gente se adaptar e aprender a viver diante dessa situação que a gente se encontra hoje, né? E saber que os padrões antigos não servem mais, que nós precisamos renovar, ter novas escolhas. Esse desafio para mim para 2021 é fazer com que o nosso planejamento ele seja consciente, principalmente ambientalmente,
e a gente colocar como prioridade mesmo, trabalhar isso na educação, tanto de dentro como para fora, né? Educação ambiental. E em tudo que a gente faz, desde a cozinha da nossa casa ao supermercado, ao nosso trabalho, né? Então, eu acho que já é uma escolha. E, para mim, o desafio é aprender a viver diante dessa nova situação. Acho que de todos nós, né, Olivia? Sim. E você, Diego? Tem até uma pergunta aqui do Zé Roberto, que ele queria que você reforçasse o seu parecer sobre o futuro das máquinas mistas, cilindro, né, e digital, combinados em substituição às máquinas convencionais. E aí, aproveitando também, quais são os desafios para 2021? Então, acho que o José Roberto deve ser o seu Gennari, né, meu xará, com 2 N. Gennari. Xará. Um abraço, seu Tudo seu italiano Gennari. Aqui. Italiano de sobrenome, mas brasileiro com muito orgulho. Então, na verdade, isso que comentou o seu Gennari, hoje a gente tem muita mistura, né, das tecnologias, porque você tem aqueles carrosséis hoje que às vezes tem 1, 2 estações digitais. Então, você continua tendo a tecnologia convencional, né, imprimindo, mas também com a tecnologia como complemento à tecnologia digital em 1, 2, 3 cores. Então, isso vem sendo utilizado bastante no mercado de impressão têxtil. Tem alguns exemplos também de máquinas que se imprimem também dentro do digital. Às vezes é uma empresa utilizando 1 ou 2 cabeças de impressão com pigmento só para fazer contorno, porque o contorno fica mais, na hora de vaporizar, não tem aquela sangria, né, de a cor e de uma extremidade de um desenho para o outro, né, um vermelho não misturar com o azul, enfim, qualquer cor que esteja ali. Então, existe muito essa complementabilidade das tecnologias, tá? Em relação aos desafios, vamos dizer assim, para o ano que vem, como todo ano sempre são muitos, né? A gente quer melhorar sempre. Eu acho que todo mundo, em qualquer setor, em qualquer empresa, pessoalmente também, né? Na vida pessoal, a gente quer melhorar sempre. Todo mundo quer. Mas eu acho que eu acho que o ser humano já aprendeu bastante esse ano, né? Em diversos níveis. Eu acho que principalmente em nível familiar, eu acho, né? Eu acho que a gente aprendeu bastante que a nossa família é muito importante, a partir do momento que a gente teve que conviver 24 horas por dia, todos os dias, né? Então, reforçar, acho que isso é muito importante. Eu acho que o desafio para o ano que vem é a gente estar constantemente tentando melhorar. E como melhorar nesse mundo, né? A gente ainda não sabe, vai vacinar, mas a gente não sabe como vai ser esse mundo novo. Será que esse mundo novo vai ser de uma vacina que ela é 100% efetiva e está acabado o Covid? Ou será que essa vacina ela vai ser efetiva para algumas pessoas e para outras não, e a gente vai continuar tendo ainda contaminação? Como vão ser as viagens de negócio? Isso é um desafio também que o mundo está pensando. Será que a gente vai estar visitando o cliente sempre como anteriormente, ou isso vai ser muito mais por vídeo? Será as feiras de negócios, né? Será que as feiras de negócios elas voltam a existir 100% como antes, ou elas também vão ter essa complementabilidade do digital, né? Da parte virtual, de fazer webinars. Então, tem várias perguntas para serem respondidas, né? Na parte econômica, será que o dólar, como que vai ficar o dólar, né? Hoje, eu acabei de ver uma notícia que agora com essa questão de que as doses da Coronavac chegam a São Paulo, 40 milhões de doses até 15 de janeiro, o dólar caiu para 5,13, né? O dólar comercial. Então, assim, será que esse dólar vai baixar para os 4,20, como estava em janeiro, 4,30? Ou vai ter alguma coisa que vai acontecer nesse meio tempo que vai fazer com que o dólar permaneça acima de 5? E isso muda completamente a indústria, muda a forma de como se relacionar com o cliente, né? Vai ter mais importação de produtos chineses ou vai continuar sendo valorizado o produto brasileiro? Então, acho que os desafios são esses, né? A gente tem muita coisa para descobrir. E eu acho que essa descoberta a gente vai começar janeiro com tudo aí, né? Principalmente com essa notícia da vacina. Vamos ver. Espero que seja para o melhor de todos.
Com certeza. O futuro é muito incerto. A única certeza que eu tenho agora é que a gente já excedeu o nosso tempo. Então, a gente tem que ir para os minutos finais mesmo. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aí participando, mandando as suas perguntas. Queria agradecer a vocês dois que estão aí com esse papo, que foi um papo muito gostoso, super relevante, e deixar esses minutos finais bem curtinhos para a consideração finais de vocês dois, tá? Começando pela Olivia. Eu agradeço imensamente esse momento aqui juntos. Eu acredito que nada é por acaso e, com certeza, daqui vão ser geradas novas discussões, novos projetos, novos links, né? E só tenho a agradecer o seu Nelson novamente, o Diego, a você, Henry, que conseguiu linkar todos nós nessa conversa gostosa, nesse fim de tarde. E estou aí, assim, para quem quiser trocar mais informações sobre a confecção, essa grande cadeia de moda que a gente vive, todos de alguma maneira está conectada à moda, né? Meu contato todo está aí, quem quiser, eu estou aberta para novos contatos. Obrigada. Novos desafios. Diegão. Agradecer, assim como a Olivia, agradecer a BTT pela abertura, pela oportunidade de estar fazendo essa discussão aqui tão legal. Agradecer você, Henry, pelo convite novamente, por ter aceitado fazer essa mediação. Fez o papo ser ainda bem mais fluido do que seria sem você. E a Olivia, principalmente, né? Obrigado, Olivia, por ter aceitado. Projeto lindo que vocês estão fazendo, né? De coração, que as pessoas consigam cada vez mais ir por essa linha e que vocês consigam crescer esse projeto Bom Retiro Recicla, que o BR Recicla seja Brasil Recicla e não somente Bom Retiro Recicla. Acho que é isso que a gente quer. Obrigado, obrigado também a todos nós, a todos vocês que assistiram a live, e também meus contatos vão estar disponíveis e quem quiser, estou aberto aí para discussão, tá bom? Obrigadão, gente. Legal, obrigado, Diego. Obrigado, Nelson e a BTT pelo convite. Parabéns por contribuir com conteúdos tão relevantes aí para o nosso setor têxtil. E agora a gente vai encerrar com música, com o Diego ali, ó. Tô vendo um monte de violão na parede. Opa! Tô brincando. Vamos lá, vamos fazer uma próxima live só de entretenimento musical. Dessa vez eu deixo passar, mas a próxima vai ser encerrada com música. Mas obrigado a todos vocês. Lembrar que a programação da BTT continua logo mais agora às 5h30. Tem mais uma palestra, né, Nelson? Então, vocês continuem ligados na programação do evento, que vem coisa boa pela frente. Um grande abraço a todos vocês. E como eu sempre digo, vamos buscar. Tchau, gente. Até a próxima.